Salve Maria, meus queridos irmãos. Uma das maiores graças que nós temos como católicos é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje nós vamos falar nesta gravação sobre a vida de adoração de São José. São José nunca teve o privilégio de comungar Jesus Eucarístico, como nós temos, mas ele teve o privilégio de adorar a divindade de Deus feito carne, feito homem. Ele adorou o próprio Jesus como homem, corpo, sangue, alma e divindade. São José realmente atravessou o véu dos sacramentos. Como nós fazemos ao adorar Jesus? São José, existe um escrito de São Pedro Julião Eymard, que ele fala que São José conheceu Nosso Senhor com mais profundidade do que todos os santos juntos. Viveu exclusivamente para ele. Uma das grandes forças do catolicismo é a adoração eucarística. Eu não sei se você é adorador, mas São José pode te ensinar a dar a mais profunda e perene adoração a Deus. Porque ele não adorou só sobre as espécies, ele não adorou somente corpo, sangue, alma e divindade nas espécies, ele adorou o próprio Deus. Eu não sei se você sabe como São José foi escolhido para casar com Nossa Senhora. Os sumos sacerdotes daquela época, eles descobriram na palavra de Isaías, capítulo 11, se eu não me engano, Isaías 11, que do tronco de Jessé sairia um rebento. E eles começaram a chamar todos os homens que tinham raiz e descendência. Pois a profecia era que o Messias viria de uma família da linhagem de Davi. Então, eles descobriram que do tronco de Jessé iria vir o Messias tão esperado. Vocês sabem que até hoje os judeus rezam no Muro das Lamentações, que ali foi o resto do templo que ficou, o muro do segundo templo, né, que ficou ali, feito por Salomão. Então ali, bem acima tem o Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana, e abaixo tem um muro que Salomão construiu o templo, foi o que restou do templo na época. Então os judeus todos os dias, manhã, tarde e noite, eles vão para o Muro das Lamentações, uma sinagoga fica bem do lado, e a profecia diz o seguinte, Isaías 11:1, um renovo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Então, um sumo sacerdote daquela época, lendo este texto bíblico, ele viu que a promessa aconteceria através de um homem da linhagem de Davi. Então ele mandou chamar todos os homens, quando foi escolher para casar com a Virgem Maria, e aquele homem que, quando o sumo sacerdote estivesse oferecendo o sacrifício e as orações da sua planta, daquela folha brotasse uma rosa, esse era o escolhido. Fez um primeiro chamado com todos os homens que tinham linhagem de Davi, levaram ao templo todos esses ramos, e nenhum ramo brotou. Até que depois eles descobriram que existia José, que teria que ter saído de lá, que não morava mais com seus irmãos, foi morar em Belém, perto de uma gruta onde ele sempre ia adorar a Deus.
E diz que essa gruta que ele sempre ia adorar a Deus foi a gruta onde o menino Jesus nasceu, ali em Belém. E chamaram José, o sumo sacerdote, ofereceu os sacrifícios ali de oração, e deste ramo, desse tronco de ramo, brotou uma rosa, um lírio perfumadíssimo, um lírio que invadiu e perfumou toda a sala do templo, todo o templo onde estava sendo oferecido, como um verdadeiro incenso. Deste ramo brota aquele lírio, e José, de cerca de 33 anos, foi escolhido para ser o esposo da Virgem Maria. Essas são as revelações da beata Catarina Emmerich. E ali José se deu em casamento a ela. E tanto que, já falei aqui nos vídeos, que o anel de que São José colocou no dedo de Nossa Senhora é venerado ainda hoje, numa igreja na Perúgia, fica a 14 quilômetros de Assis, São Lourenço, que foi a visão que Ana Catarina Emmerich também viu, o anel de Nossa Senhora, tem lá. E há um costume, uma tradição dos noivos, os que vão casar, passar ali na igreja na Itália, onde ela viu, olha, 1800 e pouco, Beata Catarina Emmerich. Ela já via que na igreja da Itália se venerava o Santo Anelo, Santo Anel de Nossa Senhora. E foi assim a escolha de São José para casar com Nossa Senhora. O livro de Isaías, capítulo 11:1, fala: um renovo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Assim viu aquele sumo sacerdote, e assim foi a eleição de São José milagrosa, uma eleição para casar com uma noiva tão especial que era a Virgem Maria. Então ele teve essa eleição milagrosa. E São José se torna um perfeito adorador de Deus. Diz alguns místicos que São José, durante o dia, ele servia a Jesus ali na carpintaria e ao mesmo tempo ensinava Jesus. Servia a Nossa Senhora durante 30 anos, durante as suas viagens para o Egito, depois Belém, depois Nazaré. Ele era um verdadeiro adorador, sempre em adoração. Passava dias e dias treinando o menino Jesus para ser um carpinteiro muito elevado. Ali foi naquela carpintaria que se fundou as primeiras adorações. E podemos dizer que São José é o fundador das capelas de adoração com a sua esposa. Porque a primeira capela foi em Nazaré, Belém, ali no Egito, quando ele teve que fugir. E nunca ninguém tão perfeitamente adorou Jesus. E de dia São José trabalhava, e à noite, quando ele tinha que descansar, ele ficava em adoração a Deus. Colocava o menino Jesus no berço e com certeza puxaram muitos salmos, rezaram muitos salmos, ele e Nossa Senhora, olhando para Jesus ali, no seu bercinho, talvez de madeira construído por ele, e São José, com Nossa Senhora. Os dois elevavam orações unidos, onde dois ou mais estão reunidos, ali estou eu no meio deles. Nunca ninguém cumpriu-se tanto essa profecia do que em São José e na Virgem Maria. O que não foi as orações, o que não foi as noites de vigília, porque São José de dia trabalhava e à noite adorava. Ele morreu de exaustão. Muita gente não sabe, mas São José morreu exausto. Morreu com cansaço extremo. Não porque fosse pesado, mas porque ele queria dar o melhor para Deus. E ele preferia muitas vezes dar o seu sono
para não deixar o menino Jesus sozinho. Veja a aflição que ficou Nossa Senhora e São José quando perderam o menino. Porque assim como nós não deixamos o Santíssimo Sacramento sozinho, nós não podemos deixar. Ele olhava para Nossa Senhora, nós não podemos deixar o nosso filho só. Ele tem que ficar junto de nós a cada dia. E aí, os dois se ajoelhavam no pezinho do berço, ou da cama, ou de algo que eles tenham construído, não sei dizer talvez o nome, e adoravam. Vendo, eles adoravam com os olhos. O olhar de São José era profundo, porque eles adoravam com os olhos. Eles não adoravam sob as espécies eucarísticas, que tem que avançar sob o véu do sacramento. Não. Eles olhavam para Jesus, menino, que ele estava. Aqui estava Jesus crucificado. E eles adoravam ali naquele berço celeste. A cruz é como um berço da humanidade. E aquele berço eles adoravam. Quantas vezes São José, exausto, pegou no sono, mas abriu os olhos e dizia: o Salmo 138, Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Salmo 136. Senhor é meu pastor, Salmo 22, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 26, Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei, mesmo que acampasse um exército contra mim, eu jamais desconfiaria de Ti. E assim eram as adorações que São José fazia. E ele pode-se dizer que ele fundou as primeiras capelas de adoração com a sua esposa em Belém, depois ele vai até o Egito e depois a Nazaré. Tanto que São Pedro Julião Emardi vai dizer: São José é o adorador perfeito, totalmente consagrado a Jesus, atuando sempre perto de Jesus, dando-lhe virtudes do seu tempo e sua própria vida. É assim que São José é nosso modelo de inspiração. Como pai adotivo e esposo de Maria, José figura entre a elite do céu. A adoração de São José, ele é o santo elite do céu, o santo mais elevado do céu. Onde os próprios santos, Santa Brígida via, quando pronunciava o nome de São José, todo o céu fazia uma venha quando se pronuncia o nome de São José. Então a perfeita adoração dele. Muitas vezes São Pedro Julião Emardi dizia: peçamos a São José que nos ensine a pegar Jesus nos braços como ele pegou e segurou o menino Jesus. Então São José e a Virgem Maria foram os primeiros fundadores das capelas de adoração. Ninguém pode descrever a adoração desse nobre alma, São José. Ele nada via, não obstante acreditava. Sua fé teve de penetrar o véu virginal de Maria. Também é assim convosco, sobre o véu das santas espécies, vossa fé deve ser em Nosso Senhor. Sua fé deve ver Nosso Senhor. Peça a São José que vos dê essa fé firme, viva e constante. Assim foi a vida de São José. Muitos santos místicos, Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Bernardino, São Francisco, Venerável Maria de Agreda, Beata Ana Catarina, dentre outros, creem que São José acompanhou Nossa Senhora até a casa de Isabel e ficou lá. Muitos desses santos acreditam que nos 3 meses que Nossa Senhora foi, São José foi porque não deixaria Nossa Senhora descuidada, e também porque ele, pela fé, descobriu sobre as espécies do virginal do ventre de Nossa Senhora estava o Deus de todo o universo, o Rei de todo o universo habitava naquele ventre puro. São José, diz o venerável Joseph Midesket, São José foi às pressas com Maria para Belém, que significa casa do pão, a fim de que o pão da vida eterna ali nascesse. E os dois ali viveram as mais profundas consolações de Deus na sua alma. Que São José derrame consolações, você que está desolado.
Que São José retire da tua alma toda a frieza diante das espécies eucarísticas que o Padre celebra na Santa Missa. A intimíssima familiaridade de estar sempre com Deus. Veja, quando Jesus foi preso, os soldados olharam para Pedro. Tu estavas com ele porque teu modo de falar identifica-se com o dele. E reconheceram que Pedro andava com Jesus só pelo modo de falar. Imagina o modo de falar de São José. Imagina as palavras que saíam da boca de São José. A familiaridade de estar sempre com Deus, falar apenas Deus, trabalhar, descansar, conversar na companhia, na presença de Deus. Quantas vezes o feliz guardião do menino Jesus, como uma casta abelha, São José, como uma casta abelha, colheu o néctar da pura devoção, essa belíssima flor de Jessé. Quantas vezes ele, José, como uma pomba, escondeu-se no coração desse rochedo. Beato Guilherme José Chaminade fala isso. As abelhas rainhas, este é um mês e este é um ano para mim muito devotado ao ano melífluo, onde sai mel. As abelhas, elas trabalham a vida toda para a abelha rainha, porque elas são virgens. São José trabalhou a vida toda para Jesus, como uma casta abelha para colher o néctar da pura devoção junto a essa belíssima flor de Jessé. Como essa abelha que colhe dessa flor de Jessé, a visitação de Deus também chega na tua casa, te fazendo um verdadeiro adorador, como São José foi. Que Deus possa te abençoar e te fazer seguir uma consagração perfeita a São José. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.